nós vamos receber a nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Pamela, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. A gente vai falar sobre... Eu não tenho nenhum problema com isso. A gente vai falar hoje sobre sogra, gente que dificulta no ambiente familiar os relacionamentos, é isso? Isso mesmo. Que bom que você não tem problema com isso, Não. porque é muito comum, muita gente tem. Sogra, mas por que tem essa coisa assim de o relacionamento com sogra é difícil? De onde vem isso? Bom, primeiro que muitos casais, né, quando eles acabam saindo das suas casas para assumirem essas novas famílias, muitas vezes tem relações atrapalhadas com os pais, né? O que seriam atrapalhadas? Dependência, né? De repente uma mãe que tem um controle muito grande, né? Mães ansiosas, pais extremamente autoritários. Então é muito difícil para algumas famílias entenderem que esses filhos agora vão ter uma nova vida também, que vão construir uma família independente daquela. Né? Então, muitas vezes tem alguns curtos-circuitos aí. É como se os filhos nunca crescessem. Então, essas mães acham assim, não, eu tenho que cuidar daquele meu bebezinho. Exato, e é interessante porque há uma vontade muito grande em ajudar, né? Só que às vezes acaba atrapalhando. Então as pessoas têm que observar, né, como que está lidando com esse limite para a família, né? Porque de repente se a mãe não está entendendo, se a sogra não está entendendo, então esse casal ele tem que se afinar para contar para esses pais, olha, agora é meu espaço, senão essas mães acabam invadindo, essas sogras também, os pais também, e vira uma tremenda confusão. A gente foi para as ruas para entender um pouco mais essa confusão na vida de algumas famílias. Vamos lá. Você acha que alguém da sua família ou da família do seu marido se intromete muito na relação de vocês dois? Não, Não, ninguém? tanto. Não, nem tanto. Alguns. Quem? Geralmente são os pais que dão opinião. Tá gastando muito, compra muita besteira, passeia demais. Você não concorda com isso? Não. Qualquer palpite é sempre bem-vindo, né? É uma sugestão, né? Para um relacionamento ou por alguma sugestão na vida pessoal mesmo. Para quem deixa intrometer, sim. No meu caso, não. Você não deixava de que maneira? Eu acho que nós tínhamos um bom diálogo, eu e ela. Porque ia ser uma intromissão que não tem necessidade. É meu relacionamento com ele, não da família. Então você concorda ou você aceita o que eles estão falando? Concordo. Na maioria das vezes? A não ser que eu veja que é algo de errado, aí eu falo que tem que deixar quieto, né? Porque casou, saiu da casa dos pais, os dois têm que viver, fazer a vida juntos. Eu acho que quem decide a vida de um casal é o casal, né? Não, as outras pessoas podem até ajudar, mas elas não devem influenciar. Aceitaria se fosse para dar dinheiro? A dinheiro aceitaria. Então esse tipo de ajuda é bem-vindo. Aí é bem-vindo. Tá vendo? Ele é espertinho. Mas eu gostei do que alguém falou ali, assim, que, não, a gente conversava bastante. Isso. Eu acho que a sintonia entre ela, né, e ele, né, o casal, eu acho que é fundamental. Fundamental. Uma coisa que é importante, assim, você tem que lembrar, se quando você estava na casa dos pais, né, você tinha um lugar nessa casa, por exemplo, um filho extremamente mimado, então que de repente esse pai estava o tempo inteiro em cima, essa mãe também, você muitas vezes se aproveitava, né, dessa situação. Então, de repente, quando você casa, é muito difícil para os pais entenderem essa nova identidade social. Então, a gente tem que se responsabilizar também com o que a gente planta, né? Então, se você, de repente, agora tá com a sua esposa, tá com a sua família, e você percebe que esses pais, eles se intrometem muito na sua vida, tenta pensar como que você se coloca para eles. Porque você precisa reconstruir essa imagem, conversando com os seus pais, conversando com a tua parceira, com o teu parceiro, para esses pais conseguirem entender, né? Eu tenho mil dúvidas em relação a isso. Por exemplo, o casal está numa certa crise. Procura-se o pai ou a mãe para abrir um pouco o coração, para contar as coisas que está vivendo? É bom esse diálogo ou não? Eu acho que é sempre bom a gente poder contar com os pais. É sempre muito bom. Só que tem muita gente, Dalcides, que briga com o marido, que briga com a esposa e corre para os pais, para os irmãos, para as cunhadas e fala um monte, né? E ali acaba, né, fala um monte de coisa na hora da raiva, na hora da tristeza.
E essas pessoas que não estão ali No dia a dia. não estão entre quatro paredes, não estão no dia a dia, acabam tomando essas dores. Isso. E aí o que acontece? No momento da festa, lá do churrasco, né, do Natal, fica aquela cara fechada. E aí o parceiro fala assim, nossa, sua mãe tá estranha comigo? Sua mãe tá me tratando mal? Sua irmã não fala comigo? Por quê? Porque justamente você plantou isso. Então tem que tomar cuidado, né? Então você brigou com o teu parceiro, você tá com problema, conversa com ele, não vai chegar para sua mãe, principalmente se sua mãe não tiver essa capacidade elaborativa, e falar um monte dele, porque depois tua raiva passa e da tua mãe não. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala, né? Não tem que despejar ali. Trabalha, diálogo ali com quem você está do lado, cumplicidade. Isso que você está falando é muito real, porque muito real. É de um segundo para o outro. Aí eles se acertam, tá tudo certo nesse casal, mas os familiares continuam conversando. Você viu só o que está sofrendo lá? Nossa, que situação difícil. Isso, Dalci, isso é sabedoria de vida. A gente tem que triar o que a gente fala, né? Tanto para pai, para sogra, para mãe. E outra coisa que é importante, você tem um problema com a sua sogra, você tem que conversar com o teu parceiro, até para você entender qual é a responsabilidade dele nisso, para que ele faça esse meio de campo, para que não fique tudo concentrado em você, senão aí vira um problema teu com a sogra, né? Ah, ela tem um problema com a minha mãe. Ah, ela tem essa rixa com a minha mãe. É muito ruim, né? Tem que ter cumplicidade, tem que dividir. Ô Pamela, nesses dias alguém me falava assim que o filho é bastante dependente. Até dizia de um outro filho, de uma outra situação. Mas que o filho é bastante dependente. Liga 1, 2 vezes por dia. E conhecendo um pouco o histórico da coisa, é verdade que o filho é um pouco dependente, mas a mãe também é um pouco dependente, que ela fica esperando. E tem uma alguma retroalimentação, Exatamente. Né? É o filho alimentando a mãe e a mãe alimentando o filho. Perfeito. Nessas situações, o que essa esposa que está ali, que está vendo isso tudo... Essa esposa com certeza vai ficar incomodada, né, Dalcides? Ela vai falar, bom, por que ele não fala comigo? Né? Por que ele está o tempo inteiro falando com a mãe? A gente tem que saber diferenciar o que é uma mãe cúmplice, uma mãe amiga, até porque você é um adulto. Então, de repente, por que essa dependência ela está ainda, né, com essa extensão? Então, primeiro para a mãe, né? Você criou seu filho, você deu toda a educação que você pôde, agora você tem que confiar naquilo que você plantou. Pode acreditar, ele vai semear coisa boa, né? Deixa ele tocar a vida dele um pouquinho, se ele tiver que tropeçar, ele precisa tropeçar, para ele poder levantar e fazer um caminho melhor. Para este filho, ele tem que ter esse distanciamento emocional, ele tem que ter esse distanciamento geográfico também, que é super importante, que essa história de morar com os pais é muito atrapalhado, que a gente reclama quando mora com os pais que eles se metem na vida, mas eles estão ali, eles estão vendo o dia a dia, fica tudo misturado. Isso é muito morar importante. Com os pais, arrumou um probleminha ali. É muito atrapalhado. Essa história de que mora no fundo da casa, mora junto, isso é complicado, porque os pais querem o bem, muitas vezes. Então, o que acontece? Aí eles querem ajudar, às vezes eles acabam incendiando, porque eles não fazem parte dessa relação, né, sua com o seu parceiro, que é dessa individualidade do casal. Quer ver uma coisa que, assim, parece que quer ajudar, mas depois atrapalha? A insistência para se ter filhos. Isso. Nossa, o que eu tenho encontrar, assim, de casais que já não aguentam, mas não, assim, pelo amor de Deus, não toca nesse assunto, né? Eu falei, eu não toquei em nada, não quero saber nada. Não, você já vai perguntar quando que a gente vai ter filho. Não vou perguntar nada. Tem algumas pessoas que já estão tão esfoladas que elas não aguentam mais determinadas perguntas. É muito interessante, porque essa história da cobrança do casar, essa cobrança do filho, né? Então, a sociedade cobra, os pais cobram. Entenda uma coisa, né? Se seu filho acreditar que existe espaço nessa relação dele para ter um filho, ele terá. Né? Então, mesmo que você queira, respeita também o desejo deles. Não se fica só no seu desejo e esquece de pensar que, de repente, na dinâmica familiar daquele momento, na família do seu filho ali que ele está construindo, não cabe esse filho. Ou talvez caiba mais para frente. Quanto mais você insistir, mais ansioso você vai deixar o teu filho. Olha, estamos ao vivo para todo o Brasil. A gente convidou você a participar pelo tribuna@redevida.com.br e já tem gente mandando perguntas e mais perguntas. Que bom que quando você vem, a nossa caixa postal, ela fica repleta, fica cheia. Eu fico feliz da vida para ajudar. Vamos então à primeira pergunta da noite, Paulo. Boa noite, Dalcides. Pamela, você também telespectador que participa, tribuna@redevida.com.br é o nosso e-mail. Primeira participação da Regina, de Pato Branco, no Paraná, perguntando qual é a hora certa de morar junto em uma relação a dois, finalmente deixar o lar, deixar a família. Regina, a hora certa é a hora que o teu coração te contar
olha para você, né? Tenta ouvir, o que teu coração está falando? Será que essa relação te dá segurança o suficiente para você pegar esse parceiro e construir uma vida? Pela tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que você está com vontade. O medo é normal, tá? Sempre vai dar medo para a gente sair da casa, né? De repente desvincular, mas essa distância geográfica vai te trazer um amadurecimento incrível e você vai conseguir viver essa relação com o teu parceiro de um jeito intenso e saudável, que é o jeito que tem que viver. Alguém mandou essa pergunta aqui pra gente, dizendo assim que ela se mudou para a casa desse casal, né, do filho com a esposa. Tá. Ela se mudou de Mala e Cuia para a casa do filho e vai ficar. E aí, a sogra chegou? Bom, sogra, né? Vamos entender por que será que você está indo para a casa desse filho. Essa pergunta não está clara o que a fez mudar. A gente tem pessoas que moram, às vezes, com os filhos um pouco porque estão doentes, precisam de ajuda, ou então querem ajudar na educação das crianças. Cada casal também vai ter um acordo com a sogra. Se você estiver indo para a casa do teu filho, da tua filha, isso tiver em comum um acordo, que não seja para sempre, que seja pontual, porque eles precisam ter a vida deles, eles precisam ter essa privacidade, sabe? De repente, o filho quer andar pelado na casa, quer conversar particularidades ali com a parceira. Isso é importante, essa privacidade é fundamental. E não se esqueça, mesmo que você não esteja ali morando junto, você pode estar muito perto, com uma cumplicidade, com uma amizade, com muito carinho, sempre. A última pergunta da noite, mas tá nascendo ali o netinho. O netinho tá nascendo, aquela festa toda, e a vovó tá cheia de recomendações, porque ela tem experiência, ela tem muitos anos, ela tem, assim, muita coisa a dizer. Ela vai dar essas recomendações todas, ela vai falar? Lógico que sim. Vovó, você tem que ajudar sempre. Você tem que propor um monte de coisa. Desde que você proponha, você não imponha e você respeite a educação que seu filho ou sua filha escolheu. O casal vai determinar a melhor educação para o filho deles. E você, como vó, vai amparar, vai acolher. E se você achar que alguma coisa não está legal e que de repente eles não estão percebendo alguma questão, chama seu filho, chama sua filha, chama sua nora e conta para ela. Sua experiência vale a pena sempre. Com jeitinho. Pamela Magalhães, contato para que as pessoas ao longo da semana não se sintam órfãos, mais amparados. De jeito nenhum. Vamos lá, meu site www.pamelamagalhães.com.br. Obrigado por ter vindo. Obrigada, boa noite.